Filipenses capítulo 2, versículo 5, quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Versículo 9, que é a chave. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, todo joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Eu quero que você repita algumas palavras comigo, eu vou falar e você repita após mim. Encarnação. Vamos melhorar só mais um pouquinho. Encarnação, morte, ressurreição, exaltação, coroação em glória, retorno triunfal. Amém? Como eu vou começar? Eu estava pensando sobre algumas coisas, refletindo sobre Cristo, né, que sempre é o nosso foco. Pensando sobre a vida e a obra de Cristo, e aí eu comento muito, né, com o Luciano essas coisas, e eu estava percebendo, cheguei à conclusão que a nossa história da humanidade, a nossa história registrada, escrita, ela tem vários personagens importantes ao longo da história, seja no mundo antigo, Idade Média, moderna, enfim, tem vários personagens importantes. E eu percebi, eu vou citar alguns nomes, por exemplo, nós temos o jovem Alexandre o Grande, que atravessa a Macedônia com 22 anos e conquista ali a terra dos caldeus. Nós temos, por exemplo, no ponto de vista das guerras, Napoleão Bonaparte. No ponto de vista artístico, nós temos Leonardo da Vinci, nós temos Michelangelo, nós temos, por exemplo, no campo da ciência, nós temos um nome ilustre, Albert Einstein. Nós temos no lado da música, do pop, eu poderia citar, por exemplo, John Lennon, por exemplo. E por aí vai, Sócrates, Platão, vários personagens importantes de várias áreas da história da humanidade que vão construindo a nossa sociedade de alguma forma. Jesus Cristo, Jesus, por enquanto só Jesus. Jesus é um deles. Eu estava percebendo que essas pessoas deixaram alguns legados na sua história, na sua caminhada, deixaram alguns legados na área que trabalharam ali, por exemplo. Só que eu percebo que esses nomes, esses vultos e esses legados, após a sua morte, a sua relevância histórica, ela vai se perdendo. E na primeira década o impacto é um, depois de 50 anos o impacto é outro, e depois de 100 anos o impacto é diferente, depois de 500 anos o impacto é uma coisa bem vaga e bem distante. Por exemplo, se eu citar aqui o nome de uma banda muito famosa, antiga, de repente alguns conheçam, mas de repente o seu filho ou o seu filho que está crescendo, para ele já seria uma memória muito, muito, muito vaga. Então, esta relevância desses personagens, eles vão perdendo relevância na história conforme o tempo passa. E a nossa história moderna, nossa história era cristã, ela tem somente 2000 anos. E de 2000 anos para cá, alguns personagens desses perderam impacto e relevância. Então você percebe que a importância dessas pessoas na hora da sua morte é uma, e após a sua morte é outra. E eu fiquei pensando como exaltar a Cristo dentro dessa reflexão. E eu cheguei à conclusão de que com Jesus as coisas são diferentes.
Com Jesus o caminho é o inverso e a história se desenrola completamente ao contrário, de forma diametralmente oposta. Por exemplo, Cristo, de todos esses nomes que eu listei, e eu poderia citar alguns aqui, outros aqui, desses nomes que eu citei, se fôssemos listar qual foi a pessoa mais importante na hora de sua morte, Cristo certamente, vou chamar de Jesus, não vou chamar de Cristo, vou chamar de Jesus. Jesus ficaria em último nessa lista. E se tivesse um jornal na época, uma imprensa escrita na época, certamente não noticiaria nem o nascimento, muito menos a morte de Jesus de Nazaré. Porém, o que a história não previa é que Jesus surpreenderia a todos nós com a sua relevância, não no momento da sua morte, mas a sua relevância após a sua morte. Então Jesus é diferente por quê? Porque na hora da sua morte ele não tem tanta relevância, mas após a sua morte o seu nome começa de alguma forma a avançar na história e preencher e transformar a história da... Irmãos, não estou sendo exagerado, transformar a história da humanidade antiga, média, moderna, de alguma forma. Tudo isso que eu estou dizendo é simplesmente baseado no nome Jesus Cristo de Nazaré. O seu nome entra na história através dos seus apóstolos, como Paulo disse, a minha mensagem é verdadeira porque ninguém morre por aquilo que duvida. Se nós morremos por Cristo, é porque nós temos certeza que Ele morreu, ressuscitou e retornará de forma triunfal. Então, o nome de Cristo, ele avança na história, e esse nome, claro, esse nome atrelado a várias outras pessoas da sociedade, pobres, ricos, classe média, ele vai avançando e de alguma forma ele começa a transformar o mundo entra numa mutação e numa transformação por causa de um jovem que nasceu lá no cantinho de Nazaré e que se supunha que ele não daria em nada. Então, eu fiquei pensando o seguinte, esse nome, ele ganha tanta relevância e ele é tão importante, isso eu estou falando de Jesus como um personagem histórico, ele ganha tanta relevância, você vai entender o que eu estou dizendo, ele ganha tanta relevância e tanta importância que até a geografia do mundo, de uma forma ou de outra, está relacionada a Cristo e com decorrência dele, o cristianismo. Vou dar um exemplo a você. Você já ouviu falar numa cidade, uma das cidades mais populares do Brasil, é a cidade por nome de São Paulo. Por exemplo, você já ouviu que existe uma cidade por nome de Santa Catarina? Você já ouviu que existe uma cidade por nome de Espírito Santo e outras cidades no mundo? Ou seja, Cristo começa a ser tão relevante na história que nós não conseguimos olhar para a geografia do mundo sem se remeter a Cristo, sem se remeter à sua obra, sem se remeter aos seus discípulos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, esse mundo começa a ser transformado por esse nome. E por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo antigo era completamente diferente com o mundo que nós temos agora. Estou dizendo de forma social. Era completamente diferente do mundo que nós temos agora. A vida em sociedade, ela era diferente antes de Cristo. Cristo é um corpo estranho que entra no mundo com o propósito de transformar a vida, e essa vida que se transforma, ela se expande para todas as áreas da sociedade e da vida de um cristão genuíno. Então, eu estava lendo um livro um tempo atrás e eu percebi que no mundo antigo, no mundo greco-romano, um exemplo, os homens, eles não davam nomes às suas filhas. Por quê? Porque a mulher era de alguma forma desprezada, em algumas coisas inutilizada. Enquanto o homem tinha uma filha
menina, ele esperava pelo menos algum tempo para dar o nome, para ele ver se ele decidiria criar aquela criança. E Cristo disse: deixai vir a mim aos pequeninos. Se vocês querem herdar o reino de céus, façam o seguinte: sejam como as crianças. E o mundo greco-romano, eu cheguei à conclusão de que o orgulho era uma virtude, irmãos. O perdão era considerado uma fraqueza, a humildade era considerada uma fraqueza. Você já ouviu Cristo dizer uma frase seguinte: é melhor dar do que receber? Se espante você, mas essa frase não existia no mundo antigo. Esta frase, este conceito de generosidade, este conceito de altruísmo, esse conceito de compaixão, ele nasce com uma pessoa. E quem? Jesus de Nazaré. O orgulho, como eu disse, orgulho, altivez, os inimigos, era bom ter inimigos. Os inimigos foram criados para serem destruídos, mas Jesus Cristo disse: amai os vossos inimigos, irmãos, bendizei o que vos maldizem, amai os que vos perseguem. Este é o princípio que Cristo vem trazendo, e a sua mensagem vai entrando, avançando ao longo da história. Às vezes nós não percebemos algumas coisas, porque vivemos em um mundo cristianizado, vivemos no Ocidente, em um mundo cristianizado, então não percebemos o bem que o Evangelho e que Cristo causa na sociedade, não percebemos o bem que uma igreja como essa causa na comunidade. Ela é necessária, ela foi posta aqui por Cristo, ela foi estabelecida por Deus. Por quê? Porque através dessa comunidade, a comunidade inteira, a geografia, as pessoas, os casamentos, os filhos, a educação, tudo será transformado pelo poder de Jesus e da sua palavra. As feministas hoje, vivemos no mundo moderno, e nós temos feministas fora e dentro da igreja, e algumas de suas revoltas com o cristianismo e com os evangélicos é que o cristianismo ou os evangélicos são machistas, são perversos, são preconceituosos, porém se esquecem que Jesus é o homem que mais valorizou a mulher. Jesus é a peça que mais valorizou a mulher. Paulo diz, inspirado por Cristo, ele diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é o que, irmãos? Isso é uma tarefa dificílima, isso é uma tarefa muito complicada. E Paulo disse: marido, amem as suas esposas, se possível, dê a vida pelas suas esposas, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Se esquecem que Paulo, inspirado por Cristo, ele diz: em Cristo, glória a Deus, em Cristo não existe nem escravo nem livre, judeu nem grego, rico nem pobre, nem homem nem mulher. Irmãos, existe uma coisa chamada cultura, existe um processo chamado endoculturação, que é a cultura que entra no ser, o ser entra na cultura, e a cultura adapta o ser para viver em sociedade no lugar em que habita. E alguns antropólogos dizem que para uma cultura ser quebrada, que é algo dificílimo, porque a cultura é algo que influencia mais do que a genética em nós, que para uma cultura ser quebrada só através de uma revolução. Eu quero dizer a você, a revolução chama-se Evangelho de Jesus de Nazaré. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Só no Evangelho de Jesus Cristo, só no cristianismo, só na igreja de Deus, que o rico e o pobre são convidados a se comportarem do mesmo tamanho, irmãos. Irmão, só Cristo é capaz de dizer: considerai o vosso semelhante superior a vós. Estamos falando do homem que tem a proposta e a capacidade de transformar uma sociedade e uma comunidade inteira. E o seu nome avança na história, e estamos aqui hoje, falando de Jesus de Nazaré. O meu nome é Paulo, porque
Cristo teve um apóstolo com o nome de Paulo. Então eu não consigo olhar para mim mesmo sem olhar para Cristo. Eu não consigo falar de mim mesmo sem falar de Cristo. Uma segunda diferença que transforma Cristo e coloca Cristo diferente e acima desses personagens que eu citei é o seguinte: é que se nós formos hoje nos sepulcros de cada um desses homens importantes citados por mim nessa noite, nós encontraremos uma lápide e talvez escrito: aqui jaz os restos mortais de fulano de tal. Aqui foi sepultado fulano de tal. Porém, se nós formos hoje no túmulo onde Cristo foi sepultado, estaria escrito: ele não está aqui porque ele já ressuscitou, irmãos. Quando aquelas duas mulheres vão ao sepulcro de Cristo procurar, a Bíblia diz que dois homens estão por ali e dizem: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Nós falamos até aqui de um Cristo, que ele é um Cristo histórico. É o homem que dividiu a história entre o antes e depois, é o incontestável, o inegável, é nada mais, nada menos que o personagem mais importante da história escrita. Porém, para nós cristãos, eis o componente místico que transforma Jesus histórico, Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo, no Filho de Deus. É a morte e ressurreição e o triunfo sobre a morte. Ele pode ter ficado na sexta, no sábado, mas no domingo pela manhã, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou dos mortos. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. É porque a morte e a ressurreição de Cristo, ela não foi feita para nos dar simplesmente sinais. A morte e a ressurreição de Cristo não foi somente para fazer um exemplo, fazer milagres, até porque antes de Cristo morrer e ressuscitar, os milagres já aconteciam, irmãos. Mas quando Cristo ressuscita, é para pagar a nossa dívida, é para dizer: está consumado. O pecado por que Cristo morre é o pecado em que Adão cometeu, é o pecado que interfere no homem como completo, na sociedade, no ciclo da chuva, no ciclo do oxigênio, na natureza, nos animais, na geografia. Este é o pecado de Adão. Mas se nós não tivermos culpa no pecado de Adão, também não teremos mérito na graça de Deus. Ele morre e ressuscita para salvar a alma do homem. Só que hoje eu vejo algumas pessoas e parece que não querem ser salvas. Eu vejo hoje pessoas querendo de tudo, por exemplo, querendo ser felizes, querendo se casar, querendo triunfar, querendo se formar, mas não vejo pessoas querendo serem salvas. Irmão, a obra da cruz, a morte e a ressurreição é para salvar a alma do homem. O que estou dizendo? Eu estou dizendo que Cristo morre e ressuscita para tirar um cachaceiro da porta de um bar. Eu estou dizendo que Cristo morre e ressuscita para resgatar uma mulher de uma vida de prostituição. Eu estou dizendo que Cristo morre e ressuscita para curar o homem dos seus pensamentos perversos. Irmãos, entenda nesta noite: o único que consegue resgatar o homem do pecado chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo o mérito. Irmãos, não é a inteligência do pregador, não é a altura da voz, mas só Deus, só Cristo tem o poder de tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Irmãos, eu vejo hoje, já vou terminar, eu vejo hoje a igreja brasileira em geral, e eu vejo algumas pessoas se
enchendo de estratégias, se cercando de mecanismo. Para quê? Para que eles consigam agregar para si pessoas, para que eles consigam trazer pessoas para a sua igreja. Mas eu quero dizer a você, eu quero dizer a nós nessa noite, irmãos, Paulo disse: eu plantei, Apolo pregou, mas quem fez o celeiro crescer foi o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que se você está aqui nesta noite, quarta-feira, de repente trabalhou a semana toda, trabalhou o dia todo, mas veio aqui, os irmãos tocaram, a irmã ministrou, você acha que isso é sorte? Você acha que é porque você é bonzinho, eu sou bonitinho, porque você fala bem, de boa intenção o inferno está cheio? Nós somos salvos pela graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus é uma coisa sobrenatural. Eu quero dizer a você que a proposta do Evangelho, o cristianismo, é a única religião que salva alguém sem merecer. Glória a Deus, aleluia. Eu estou dizendo a você que o lugar que nós estamos é o único segmento religioso que salva o homem sem ele merecer. Paulo disse em Romanos 4, aquele que trabalha, salário não é favor, mas é dívida, pode cobrar. Mas aquele que não trabalha e vem receber, a este é tido como louco. Assim é a graça de Deus para com aqueles que o servem. Eu quero dizer a você, Cristo tem uma proposta para a minha e para a sua vida. Irmãos, Cristo e Deus escolhem pessoas. Irmão, você tem que entender isso. Você tem que entender que Cristo escolhe pessoas, irmão. Isso é muito lindo. O que eu estou dizendo é que você não está aqui por acaso. O que eu estou dizendo é que se você veio aqui, foi porque que Cristo te trouxe até aqui. Eu estou dizendo, se você está aqui com o pastor Erlon, trabalhando, congregando, Cristo te trouxe aqui. Deus te colocou aqui, irmãos. Deus é um Deus de planejamento. Jesus Cristo diz que o Cordeiro, ele foi imolado desde a fundação do mundo. A história foi escrita, a minha e a sua. Irmãos, Deus te chamou. Deus disse a Jeremias: desde antes que se formasse no ventre eu te conheci, te formei, te gerei e te dei as nações. Irmãos, eu quero dizer a você, Deus tem um plano para a minha e para a sua vida. As dificuldades são grandes, a caminhada é longa, está difícil, dificuldade financeira, o mundo está em colapso, mas eu quero dizer, a proposta nossa é Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus de Nazaré. Estão se envolvendo em várias estratégias, quebrando a cabeça, mas eu quero dizer a você, o que eu faço no meio disso tudo, irmão? Pregue a palavra. Irmãos, viva a palavra. Um certo pregador do século XVIII, ele disse: nós precisamos ter a mente fria e o coração em chamas. Eu quero dizer a você, entre um lado e o outro, eu quero dizer para você, fique com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Fique, irmãos, com a palavra de Deus. Fique com as experiências particulares e íntimas que Cristo, através do Espírito Santo, tem dado a você. Porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jesus de Nazaré. Este é o Rei da Glória. Irmãos, esse é o nosso líder. Esta é nossa liderança. Jesus Cristo disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, ele sempre esteve presente.
Tem uma analogia interessante que eu sempre digo, que ele foi a vara de Arão que floresceu, que ele foi a espada de Gideão, a autoridade no cajado de quando Moisés abre o mar, que ele foi o som da harpa de Davi, que expulsa os espíritos malignos de Saul, que ele é a autoridade na palavra de João Batista, a força de Sansão, que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A ele toda a glória, todo louvor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento, quem deu a ele para que depois possa receber. Inescrutáveis os seus caminhos, seus juízos, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, para todo sempre. Amém. Ele disse, olha, quando caminharem, quando te obrigarem a te caminhar 1 milha, não caminhe 1, caminhe 2 e não reclame. Quando te pedirem emprestado, empreste, não peça de volta. O evangelho deste homem, a proposta de Cristo, ela vai totalmente na contramão do mundo. Totalmente na contramão da sociedade. Paulo disse que os primeiros cristãos em Antioquia foram chamados de cristãos, não porque eles se chamaram cristãos, as pessoas chamavam eles de cristãos, porque percebiam que neles havia alguma coisa diferente. E nós fomos chamados para ser pessoas diferentes. Olha o peso da palavra: embaixadores do evangelho, embaixadores do céu, irmãos. O evangelho, o reino de Deus é uma proposta que desce do céu. É algo que vem de Deus. Que Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha, negar-se a si mesmo. Como negar-se a si mesmo? Como dizer não às minhas vontades? Como dizer não ao que eu quero, aos meus projetos, aos meus sonhos? Mas Cristo diz: aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este encontrará a sua vida. O que você veio buscar nesta noite de quarta-feira? O apóstolo Paulo disse: aquilo que o homem não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração do homem não imaginou, são as coisas que Cristo tem preparado para mim e para você. Retorno triunfal, ele foi, mas ele volta. Cristo diz aos discípulos em Atos 1, os anjos dizem: o que estão olhando? Porque aquele que foi tirado de vós, este retornará. Mateus 24 diz que é como um relâmpago que sai do ocidente, que se mostra no oriente, que as potências dos céus serão abaladas, que a lua se converterá em sangue. Assim será a vinda e o retorno do Filho do Homem. Eis eu vos digo, você pode ficar de pé? Vou encerrar. Eis que eu vos digo um grande mistério, porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque convém que o que é corrupto se revista de mortalidade, de corruptibilidade, e o mortal de mortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por isso, irmão, sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, pois o vosso sacrifício no Senhor não será em vão. Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, a oportunidade de estar aqui na igreja dos teus filhos, Pai, conhecendo mais alguns irmãos. Eu te agradeço, Senhor. Que esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, venha encontrar repouso
no coração dos teus filhos, Pai, que eles possam sair nesta quarta-feira, meditar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo pela manhã, quando retornarem às suas agendas semanais, que o Senhor possa renová-los com outra palavra, inspirando um outro pregador, segundo a tua vontade. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Nós podemos aplaudir a Cristo nessa noite?